O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. E as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu queria refletir com vocês a respeito de uma das grandes dificuldades dos nossos dias, que é a obediência. De vez em quando eu gosto de voltar nesse ponto porque de fato, nessa perda de valores que foi gradualmente se acentuando na história da humanidade, nesses dias que nós vivemos, uma das coisas que foi colocada de lado e que não é valorizada por muita gente é a obediência. Jesus fala da unidade. E no final ele diz que quem não recolhe com ele, dispersa. E se nós observarmos, um ponto fundamental para que haja unidade é a obediência. Nós obedecemos ao Evangelho, nós obedecemos à autoridade da igreja. Nós, quando éramos pequenos, devíamos aquela obediência respeitosa a nossos pais. E a obediência é, sem dúvida alguma, queridos irmãos e irmãs, um ponto muito forte para que haja unidade. E o demônio, ele age fortemente nessa situação, querendo provocar a desobediência nos grupos para causar desunião. Interessante que nosso Senhor Jesus Cristo diz que nem o demônio é desunido, age de maneira desunida. Por quê? Porque a desunião causa a queda. Eu fico pensando quantas vezes nas paróquias, nas comunidades, a autoridade diz: vamos fazer assim.
E aí cada um se acha no direito. Aqueles mesmos que em casa pedem a obediência dos filhos. Interessante. Em casa exigem a obediência dos filhos, mas na comunidade, na paróquia, não querem obedecer. Não querem obedecer o bispo, não querem obedecer o papa, não querem obedecer a lei da igreja. Impressionante. Às vezes eu fico pensando, mas por que tanta rebeldia? É o Espírito Santo que suscita rebeldia na gente? Será que é o Espírito Santo de Deus que suscita rebeldia, aquela revolta contra a autoridade? É o Espírito Santo? Hã? É? Não é, de jeito nenhum. É o capeta mesmo, é o bicho, o rabudo, o chifrudo, o encardido. É ele. O Evangelho nos ensina de um jeito, mas nós dizemos, não, Jesus falou isso naquela época. Para hoje isso aqui não vale mais, não. Interessante que ontem o Evangelho nos falava justamente disso, que nem uma vírgula será tirada. Jesus disse, vocês pensam que eu vim abolir a lei e os profetas? De maneira alguma. Eu não vim para abolir aquilo que é verdade, aquilo que os profetas, aquilo que a lei apresentou para todos aqueles que desejam seguir como filhos e filhas de Deus, continua válido até hoje. Mas o que acontece? Tem gente que lê até a passagem do Evangelho de maneira errada para poder justificar seus erros. Isso é o pior tipo de enganação, porque é auto-enganar-se. A pessoa que se auto-engana é um coitado. A palavra de Deus está dizendo bem direitinho como é que tem que fazer. E ele diz, não, mas isso aqui na minha interpretação, quer dizer, na minha interpretação não, do jeito que eu quero viver, não é assim. Eu me lembro uma vez uma pessoa dizer assim, não, a obediência tem que ser dialogada. Eu olhei assim, poxa. Se a gente for nessa linha, nós estamos fritos. A palavra de Deus hoje, nesse início de quinta-feira, toca um ponto que a gente não dá muita importância, mas que realmente tem feito a diferença. Quando um pai de família, ele chama os filhos e diz, olha, nós vamos ter que abdicar de algumas coisas, por quê? Porque a situação não está fácil. Então, nós vamos ligar para a empresa e vamos cancelar a assinatura aqui do negócio tal, vamos cancelar a assinatura disso outro, vamos diminuir isso, vamos apertar aqui e tal. E aí o fulaninho lá dentro de casa levanta o pescoço e diz, de jeito nenhum, eu não abro mão. O pai, pela experiência e pela visão que tem, ele já enxergou o perigo que se aproxima. Porque quem tem autoridade, quando a autoridade é legítima, ele consegue ver o perigo antes que o perigo mostre até a sua face. Então, quem se coloca no segmento tem que acreditar na autoridade. Se o arcebispo, se o bispo, a um certo momento determina, olha gente, cuidado com isso. E aí o fulano diz assim, é um alienado, não sabe o que está fazendo. Perigo. Hoje eu estava refletindo, antes de começar a missa, sobre esse evangelho e pensando, meu Deus do céu, nem o diabo é dividido. E como é que nós permitimos que os nossos grupos, as nossas pastorais, os nossos movimentos se dividam? Como é que nós permitimos que dentro da igreja entre a divisão? Por causa da vaidade, do orgulho, do querer ser mais do que os outros, porque precisa ser humilde. Às vezes a gente começa um grupo, 4, 5, 6 pessoas e a coisa está indo bem, que é uma beleza.
Aí começa a chegar outro, chega outro, chega outro, aí já levanta um questionamento a um certo ponto. Será que, igual a serpente lá no paraíso, quando foi tentar Adão e Eva, disse: vocês não podem comer de nada daqui, é? Assim é quando chega aquele que está possuído pelo capeta num grupo e diz assim: ah, vocês estão proibidos de fazer isso, aquilo, outro, é? Aí já levanta no fraco a suspeita. Semelhante, a história só vai evoluindo, mas as atitudes são sempre as mesmas. Aí a pessoa diz assim: não. Eva falou: não, não é de todas, é daquela. Porque ele disse que daquela, no dia que a gente comer, a gente morre. Que morre nada, ele até com medo de perder o poder. Se vocês comerem, vocês vão ficar igual a eles, que vocês vão enxergar o bem e o mal. Impressionante, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos que ficar atentos. Nós temos que despertar. A pessoa que obedece não é um alienado, é um inteligente. Porque a gente sabe por experiência desde pequeno que a desobediência leva a quebrar a cara. Quando não quebra no início, quebra no meio ou quebra no fim, mas quebra sempre. Nós estamos cientes disso. Mas se nós não nos deixarmos conquistar pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos nos deixar conquistar pelo outro Espírito que não é santo, e quando nós nos dermos conta, nós estamos no olho do furacão. Aí não adianta ficar querendo reclamar de Deus e o mundo, porque a culpa é nossa. A maior parte, se não todos, os problemas que a gente enfrenta são criados por nós mesmos. É aquela famosa frase que a gente escuta há muito tempo: quem planta vento, colhe tempestade. Então, queridos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração para o Evangelho. Não finjamos, porque às vezes a gente finge acolher, mas não acolhe. Isso é um cuidado que nós temos que ter. Por quê? Porque nós estamos tratando da parte mais delicada da nossa existência, que é a nossa alma. A sociedade na qual a gente vive fala tudo o contrário disso. Ah, não, tem que deixar liberdade, 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 liberdade. E a gente olha e procura essa liberdade e vê um bando de escravizado. Quem pelo vício, dos vários modos, quem pelo dinheiro, quem pelo narcisismo, todos escravizados. E aí falo de liberdade na maior cara de pau, né? E a gente passa assim uma peroba, chega a reluz, de tanta cara de pau que tem de falar de liberdade, uma liberdade falsa. A liberdade verdadeira nós alcançamos à medida em que nós abraçamos o Evangelho e nos esforçamos com toda a dificuldade para botar em prática todos os dias. Ou nós colocamos em prática, ou então nós estamos perdendo o tempo precioso para a nossa salvação. A palavra de Deus, ontem e hoje, nos levam a refletir sobre uma dimensão essencial na vida do discípulo de Cristo: a obediência à sua palavra. Queridos irmãos e irmãs, procuremos pensar sobre tudo isso. Que a graça de Deus nos acompanhe. Que ao menos a nossa fé nós não vivamos de fachada. Já que na sociedade de hoje tantas coisas são colocadas assim, que a nossa fé não seja. Esses dias achei interessante assistindo um vídeo em que o pregador dizia: você não é obrigado a seguir o que o Papa fala, se você não é católico. Mas se você está dentro da igreja, eu digo: mas isso aí é a coisa mais simples do mundo. Não concordo, caio fora e caio calado. Vou viver minha vida, mas não fico enchendo a paciência de quem está dentro. A partir do momento em que eu não me reconheço mais no grupo, eu caio fora. Aí o pessoal fica implicando porque o Papa mandou fazer isso, porque o Papa mandou fazer aquilo, porque a Igreja Católica é isso. Se tu é católico, não, então vai-te embora. Vai cuidar da tua vida.
Quem quer é aqui, é desse jeito. É o famoso caminho estreito que nosso Senhor falou que a gente tem que perseguir, que a gente tem que trilhar para poder chegar na salvação. A pessoa não quer caminho estreito, quer caminho largo, ainda quer caminhar sentado, né? Que vivência de fé é essa? Queridos irmãos e irmãs, sejamos discípulos de Jesus Cristo e não de nós mesmos, porque uma boa parte da humanidade hoje acha que a melhor maneira é seguir a sua cabeça e vai seguindo. Aí não tem evangelho, não tem ensinamento da igreja, não tem autoridade, não tem nada. E às vezes dentro de uma paróquia faz uma confusão do tamanho do mundo. Podia cair fora. Melhor para ele, melhor para o grupo. A partir do momento que eu não me configuro mais com aquela realidade, eu caio fora. Não vou querer forçar os outros a também se tornarem infiéis como eu me tornei. Não pode. Aquilo que nós ouvimos ontem no Evangelho, aquele que transgredir essas leis e ainda ensinar os outros, será considerado menor, quer dizer, será considerado nada no reino de Deus. Enquanto que aquele que cumprir com o que eu mando e ainda ensinar os outros, esse será grande no reino de Deus. É isso que nós queremos, eu tenho certeza. Quem me escuta agora, quem assiste pela televisão, quem está aqui na Basílica Santuário, nós queremos ser reconhecidos por Deus e ouvir dele aquela frase: vem, bendito do meu Pai, toma posse daquilo que foi preparado para ti desde o princípio. Porque a outra frase é feia, né? Afastai-vos de mim, malditos, eu nem vos conheço, pelo amor de Deus. É porque a gente pega às vezes a palavra de Deus como se fosse uma fábula. Se nós pegássemos realmente como ela é, certamente as nossas atitudes seriam outras. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.